Fala aí, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um Lume Podcast. Eu sou o Theo Carvalho e eu tô aqui ao lado da mulher mais linda, extraordinária, incrível, inteligente e artística dessa galáxia, minha esposa querida, Morena Alemande. Tudo bom, gente? Tudo bem? Cada vez mais linda. Ele sempre me deixa de ser grata. Eu não me acostumo. Obrigada, amor. Hoje o assunto vai ser muito interessante. Eu já sei que eu vou ficar meio que boiando. Vai nada. Vou. Vai nada. Não, vou. Mas antes de apresentar o nosso convidado, deixa eu falar o seguinte. Você já deixa um like aqui, porque não custa nada, de graça pra você e pra gente é bom pra caramba, é muito importante. Deixa um like aqui nesse vídeo. Se você ainda não se inscreveu aqui, você já se inscreve. Ativa, clica nesse sininho aí, porque assim você ativa uma notificação. Ou seja, toda vez que sair um vídeo novo, o próprio YouTube vai te avisar. Você não tem que ficar preocupado. Será que tem vídeo novo? Será que não tem? Será que eu tô perdendo? Você já ativa aí a notificação e comenta aqui de onde que você tá assistindo a gente. De qual lugar do mundo, dessa galáxia, desse planeta você tá assistindo a gente, pra gente saber. Beleza? E uma coisa importante que eu preciso falar é que se você é músico, você sabe que está cada vez mais complicado comprar instrumento porque não está barato, não estão facilitando a nossa vida. E aí ou você morre num dinheiro, ou você tem que comprar de segunda mão e você não sabe qual a procedência, como é que cuidou, se não cuidou, de onde que veio. Aí você faz o seguinte, você procura Focato. Focato Instrumentos Musicais, você vai comprar aquele instrumento dos seus sonhos, sabe aquela guitarra daquele artista top que você acha que nunca vai conseguir ter na sua vida? Então, você conversa com Focato, instrumentos raríssimos, instrumentos dos seus sonhos, violão, guitarra, fala com ele. Você vai se dar bem, troca uma ideia com ele, procura e você vai conseguir exatamente o que você procura do jeito que você consegue. Beleza? E agora sim, é isso? É isso. Então tá bom, agora sim vou introduzir nosso convidado. Que honra, Alexandre Ponce. Honra é minha. Pô, Alexandre, bem-vindo, cara. Bem-vindo. Muito obrigado. Honra minha, né? A gente tava pensando, vai ser uma conversa muito fácil hoje, que a gente vai continuar nossas conversas lá do MED, né? Verdade. Então, na verdade, falar sobre uma coisa que a gente gosta muito. Então Estávamos com saudades. Não muitas. Nossos papos. É bom que o estoque encheu. Inclusive, explica pra galera o que é esse tal de MED. Então, o MED é um centro de arte. MED quer dizer música, arte, dança e design. E é muito engraçado, né, que a gente vai passando pelas coisas. Eu sempre falo que o artista gosta de tudo que é arte. É difícil achar um cara que é artista, por exemplo, o cara é músico e não gosta de poesia. É impossível. Né? Ali é o nosso meio ambiente, a gente curte todos os tipos de arte. Então, esse é um espaço que a gente criou há 7 anos atrás, onde a gente tinha galerias de arte, cursos de arte, nós tivemos muitas exposições, eventos ligados à arte, de balé, de tudo quanto é coisa ligada à arte possível, né? E aí, agora nós estamos reformando o espaço, que a parte nova está ficando praticamente pronta. Que maneiro. E a gente já vai voltar agora com toda a força ali, que eu quero... A gente está melhorando também os ateliês e as oficinas. Que legal. É tudo para a gente poder ter um lugar para a gente curtir a arte juntos. É em Pendotiba, aqui em Niterói. E o lugar é lindo. O lugar já inspira, né? Entra ali, parece que você tá em outro lugar, tá em outro planeta, assim. É gostoso. O Lume já foi nesse lugar, né? Já teve a bênção de estar nesse lugar. Nós tivemos o prazer também de ter vocês. Pô, maravilhoso. E ali tem... Cada cantinho ali tem você ali, né, Alexandre? A gente fica muito à toa, esse é o problema, né? Artista tem essa... Nós artistas, o prazer da criação, né? Eu sempre falo, é muito difícil quem está de fora entender, e a gente vai conversar um pouco sobre isso, né? Entender o que a cabeça do artista mesmo, qual é o prazer, o que é legal, o que é importante, como é que a gente enxerga isso. Mas imagina, nós tivemos tempos ali de ter realmente vários artistas full time ali. Então, sempre saiu uma arte. Um dia lá, o José Hervé foi lá pintar o muro, pintou o muro todo, desenhou o muro todo, lindo, tá lá até hoje, sim, né? Aquele muro é lindo. Então, assim, é muito bacana essa oportunidade de você ter um espaço e um tempo. Que isso é a coisa mais difícil hoje, é o tempo, né? É a coisa mais cara que tem. É verdade. Né? E eu tô muito feliz também que esse ano é um ano muito especial para mim. Como eu vou dizer? Eu estou festejando, posso dizer. São 40 anos que eu me converti, exatamente em julho, há 40 anos atrás. Eu tinha 20 anos, eu não vou dizer quantos anos eu tenho. Né? Mas
40 anos atrás, eu entrei numa igrejinha pentecostal, lá em Volta Redonda, uma igrejinha pequena, e tive um encontro com Deus ali que foi tão transformador que até hoje isso, assim, eu tenho vontade de falar, isso mudou a minha vida completamente. Foi uma coisa que está viva dentro de mim até hoje, o que aconteceu ali naquele dia. Então é muito legal, né? Você poder falar, cara, eu olho para trás, foram 40 anos que eu fui impactado com essa verdade, e é muito legal que eu posso dizer que eu acho que a Ana até não gosta que eu fale isso, mas eu acho que a gente leva uma vantagem muito grande, né? Eu fico com pena das pessoas que ainda não tiveram esse encontro. Sim. Porque você tem a pessoa do Espírito Santo em você e você tem toda a sabedoria à sua disposição. Pois é. Se você lê Provérbios, você vê as cartas de Paulo, você lê o Sermão do Monte, meu irmão, e você tem essa realidade dentro de você que faz você fazer as escolhas certas. Pois é. Então é muito lindo, assim, que foram anos maravilhosos. Que maneiro. Sabe? É muito impactante, né? E é lindo a gente pensar que o cara, né, o principal criador que já existiu, né, conseguiu fazer tanta coisa incrível, né? Ele trazer para a gente essa realidade, trazer também essa força de criação, que eu acho que isso tem muito a ver com a arte, né? O artista, ele é primeiramente um criador, né? E a gente está impactado. Você pensar, com 7 cores, a gente consegue fazer milhares de cores, né? Com 7 notas, milhares de músicas e sons e tudo. E às vezes eu fico pensando, quem que pode ensinar mais de arte para a gente do que o Criador, né? Deus que criou todas as coisas. O artista mor. Sei lá, eu me emociono muito com isso. Que maneiro. Então é muito maravilhoso. E aí em Volta Redonda, que você estava passando por lá, você morava? Não, Sérgio, lá? meu irmão, né, mais velho, ele teve um encontro com Deus lá de uma maneira muito inesperada. A gente tocava numa banda, meu tio era nosso... ele que divulgava a banda, né, era uma espécie de empresário. E a gente tinha uma banda Vocês assim, tocavam o quê? secular. Tocava rock and roll e música, algumas coisas de protesto ali. E ele chamou o Sérgio, que estava muito drogado, para passar um tempo no sítio dele. Sérgio chegou lá, teve um encontro com Deus. E Sérgio, só para situar aqui, quem não está somando as peças, Sérgio Ponce, que já passou 2 vezes nesse podcast. Vai passar mais. E ele que é aquela pessoa forte e apaixonado com tudo, ele faz tudo com uma paixão enorme. Foi uma coisa louca até. Eu cheguei em casa, o Sérgio estava muito na droga, eu também estava ali muito perdido. E eu encontrei com o Sérgio subindo a escada do 1º e 2º andar da nossa casa. Eu encontrei com ele no corredor, eu senti que aconteceu alguma coisa com ele. Caramba. Ele era outra pessoa. Sério? Sério. Ele saiu drogado, maluco. Ele estava com um semblante assim de paz, uma coisa diferente. E aí você imagina que o que vai acontecer na sequência ele me chamava de Brownie. Brownie. Você tem que ver o que aconteceu. Foi muito louco, ele chegou em casa e ele tinha muita droga, a gente estava num momento muito doido, né? Tinha muita droga em casa. E ele foi no quarto, pegou tudo, falou, vou jogar tudo fora. Aí abriu a tampa do vaso, começou a jogar as coisas. Eu falei, calma, pô. Caraca, calma aí, você vai se arrepender disso. Isso vale dinheiro. Só vendo eu assim, o dinheiro meu indo Deus embora, do céu, não faça isso, calma aí. Ele, cara, nunca mais eu vou cheirar e tomar... Porque ele era muito compulsivo, né? Uhum. Ele é muito intenso, né? Ele era o cara que se drogava mais no nosso grupo. Ele convencia todo mundo que a droga era a melhor coisa do mundo. Então ele era muito forte, né? E foi uma coisa linda, assim, o que aconteceu com ele. Ele falou, você tem que ir lá em Volta Redonda comigo. Então eu fui, realmente tive um encontro com Deus ali e foi transformador. É o que eu falo. E aí é a coisa do amor de Deus de te dar o que você precisa. Uhum.
Você às vezes olha seu filho, a família, você às vezes não entende as pessoas. Deus entende tudo. Ele sabe quem eu sou, o que eu preciso, o que você precisa. Como é que vai te impactar, né? Ele sabe o seu ponto. Isso aí. Então foi assim, eu olho realmente para trás e vejo uma vida muito especial. A Ana fala, amor, ela acha engraçado que eu acordo agitado e feliz. Ela falou, não é possível. Não é possível que você está feliz. Eu até brinco com ela, é porque eu acordo ao seu lado, mulher linda. Você sabe eu te isso. entendo, eu também acordo mulher assim. linda e doce ao seu lado. Entendeu? É por isso. Mas a verdade é que a gente vai passar por muitos problemas, claro, os problemas fazem parte, mas eu sempre digo para ela, o meu para-brisa é muito maior do que o meu retrovisor. Eu não vou perder tempo aqui Muito bom. com coisas assim, mas não perco mesmo. Muito bom. Né? Não perco mesmo. Eu acho que a gente tem que ter um foco e fazer o que a gente foi comissionado para fazer. Que maneiro. Aí a vida mudou, né? Aí, meu irmão, eu desde criança, eu gostava de desenhar, fiz curso de arte. Eu ia perguntar isso agora, onde que a arte entrou? Eu acho por isso. Eu era muito lúdico. Eu me lembro que aos 10 anos eu achava que eu era o Batman. E sua infância foi onde? A gente viajou muito, meu pai era delegado federal, mas no Acre, eu me lembro muito bem que eu estava nessa fase. Aos 10 anos. Aos 11 eu tive certeza que eu era o Batman, sabe? Engraçado que eu tinha isso com o Super-Homem. Eu achava que eu ia voar. Ó, eu era criança, tá mas vendo? eu assim... Artista. Eu assim, um dia eu vou voar, eu tenho certeza, é só questão de tempo. Na minha cabeça, eu ia pra escola, pro colégio, com uma fralda, que era a capa do Superman. Porque Então, posso falar uma coisa? Você também. Não. Sabe quem eu falava que eu era? Agora eu vou zoar. E é verdade. Eu era apóstolo Paulo, pô, quando eu era criança. Olha aí, mais ó. espiritual. Mais espiritual. Era o meu super-herói. Uma vez eu entrei na Juerp, ali na frente do Plaza, sim. com meus pais comprando livros e tal. Eu achei uma revista em quadrinhos de um tal de Paulo, contando a história dele. Eu fiquei apaixonado. Aí era meu super-herói, pô. Pois é, muito maneiro. Mas fala, você era o Batman. Mas aí é essa coisa. Então, desde novo eu desenhava e sempre fiz curso de desenho. Na época tinha o Oberg aqui em Niterói. Aí quis aprender a pintar, mas eu não achei um lugar legal para pintar. Mas aí você compra tinta e vai fazendo as coisas assim. E depois eu entrei um pouco mais para escultura. E eu tive uma experiência muito louca que eu me lembro muito bem, eu tinha um caderno eu fazia umas charges assim, e era na época do Figueiredo, que era o presidente do Brasil. Faz tempo. Faz um tempinho. A gente levava lancheira pro Mirabel para a escola, já tem algum tempo. E um amigo meu viu os desenhos e falou, pô, tá precisando de um cara no jornal aqui em Niterói, ele era jornalista, para fazer umas ilustrações. Então eu fui nesse jornal, era muito novo ainda, e aí fiz algumas ilustrações. Depois o pessoal do jornal me chamou para trabalhar na arte final. Você imagina você montar um jornal sem computador, não tinha. Então eu fazia todos os detalhes da arte do jornal na época lá. Caramba. E aí, só que era de 10, começava às 10 e terminava às 2 da manhã. E aí a minha mãe não deixou. Então foi muito pouquinho meu tempo ali. Mas só para vocês entenderem, como eu já estava... Meu lance era desenhar, adorava essa coisa aí. E depois eu começo a trabalhar em outras coisas que a gente precisa. Eu me lembro muito do Parque Lage, encontrando alguns artistas. Sempre acontece assim, tudo bem, você faz o quê? Eu pinto, sei lá. Aí o cara falou, tá, e trabalha com o quê? Tipo assim, é sempre assim, a arte não é o trabalho dele, né? E aí, depois fiz alguns cursos de escultura, e aí fiquei mais na parte de escultura, mas sempre fazendo muitas coisas, música e paixão mesmo. Essa coisa deliciosa que é a arte. Mas foi se aprofundando, né? Porque chegou você é curador também, né? Depois eu fiz curso de curadoria em arte contemporânea. A arte contemporânea chegou depois para mim. E aí eu mergulhei bastante, fiz muita coisa de arte contemporânea, tive muito ligado a nossa... Lá no MED a gente recebia muita gente da arte contemporânea também. E é muito interessante, porque é o que você falou, você vai andando para trás, vai entendendo, vai enxergando melhor esse mundo da arte, né? Que é muito difícil para quem está fora, porque a arte ela entrou num processo...
até de autofagia, de certa maneira, porque ela foi ficando muito hermética. A gente tem um microcosmos ali e ela ficou só rodando dentro dele. A arte, por exemplo, o impressionismo, todo mundo ama Renoir, Degas, Monet, Manet, Serrault, assim, fácil. Porque a arte... Vamos pegar daí. Tá. Ótimo. Ótimo. Da Idade Média para o Renascimento, o que mudou na arte? A arte na Idade Média era uma coisa em um plano só, não tinha muitos detalhes e muitos erros a nível pensando em anatomia. E ela era pasteurizada, a arte era muito só cristã, coisas bíblicas, a arte católica cristã. E aí vem o Renascimento, que é uma fase incrível ali de 1500, onde a arte ela entra, aí aparecem Leonardo da Vinci, Michelangelo e todo mundo, aquela galera ali, e a arte passou para uma coisa mais de beleza, mais profundamente, mais de equilíbrio, proporção. Todo mundo conhece o Homem Vitruviano de Leonardo da Vinci, né? Aquela sobreposição de 2 desenhos. Eles estavam estudando basicamente proporção. Proporção para quê? Para poder fazer uma arte mais perfeita. Leonardo, todo mundo sabe que ele dissecava cadáver. Leonardo é uma figura na minha cabeça assim, muito incrível, porque tive a oportunidade de passar alguns meses lá em Milão e eu estava lendo a biografia dele. Então, é louco, né? Porque ele passou 20 anos em Milão. Então, tem muita coisa dele ali espalhada. Que maneiro. Muita coisa. E a história de como ele vai para lá e tudo. Então, assim, ele me encanta muito, porque ele era muito além do que as pessoas imaginam. Que a gente pensa muito num grande pintor. Era o que ele menos era pintor, só pintou 14 quadros. Desses 14 quadros, 4 quadros que ele pintou eram retratos para ganhar dinheiro. Uma era Gioconda, que era a mulher de um mercador. 2 eram, eu não sei se vocês já viram esse quadro, A Dama com Arminho, que é uma mulher com a roupa azul. Ele foi levado para lá pelo Conde Sforcesco. É uma que está segurando um animal. Exato, esse é o Arminho. Então ele foi morar lá por causa do Conde, né? O Conde levou ele para lá. E essa era uma das amantes do Conde. E o Arminho, que está no colo dela, era a representação do Conde. Era um símbolo dele. Que legal. Então ela tá com ele na mão aqui assim. Que legal saber por trás da obra, né? Muito aí bom. Aí tem a Ginevra de Bent, que também era uma pessoa rica, que está lá na National Gallery em Washington, e tem o Labelle Lemonnier, que era também uma outra amante desse cara poderoso lá. Então, assim, o que ele pintou? Ele pintou, na verdade, comprovado 14 quadros. Só que desses 14 quadros, ele pintou os 2 mais famosos do mundo, que foi a Mona Lisa e foi também a Última Ceia, que também está lá em Milão, que era simplesmente um lugar onde os padres almoçavam, né? E ele levou 3 anos para pintar. Ele era... Agora estão achando que ele era TDAH. Ele corria pra caramba, ele era muito agitado. E aí forçaram a barra para ele voltar e fazer terminar. Ele não queria terminar, ele tinha outras coisas na cabeça. E assim, terminando de falar de Leonardo, eu só diria, é muito lindo, porque ele era um cara que ele andava com um caderninho pendurado, usava uma bata, tipo os padres, e andava com um caderninho pendurado ali. E tudo que ele via, ele anotava. Que maneiro. Então, ele diz que ele ele dizia que ele era o único homem adulto que queria saber por que o céu é azul, por exemplo. Todo mundo olhava, o céu é azul. Ele vai estudar ótica. Então, ele anotava tudo nesses caderninhos. Quando ele chegava de volta lá no ateliê, ele passava por um caderno de folhas grandes. E ele vinha anotando ali. Depois, todo esse material foi dividido em 3 livros, né, que são os códigos, né? E esses desenhos, um deles, que é o Código Atlântico, está lá em Milão, na Biblioteca Ambrosiana. Eu até levei agora a Bruna, minha filha e o meu genro, para ver. Ninguém sabe nem nada disso. Estão os desenhos originais dele lá. Caraca, você chega lá, eu fui, só estávamos nós 3. Milão é lotado de gente, só tínhamos nós 3. Que lá. Isso. Por quê? Porque as pessoas não sabem da história. O Bill Gates comprou, o outro. Que foi não sei quantos milhões, você imagina. E ali está toda
a coisa dele. Mas é louco que ele não era um pintor, mas quando ele parou para pintar, ele só fez as duas mais horas. Meta pra gente, tá? Fazer dinheiro e ir lá viajar com o Alexandre um dia pra Europa pra Não, passear imagina aí com o que Alexandre. maravilhoso. É porque eu gosto, é só porque me chama muita atenção, né? É muito interessante você ver a história, né? Tão presente, né? Sim, Muito pois legal. É muito lindo. Então, ele foi um cara ali que marcou bastante. Eu adoro essa coisa múltipla também. Eu só queria falar só mais uma coisa sobre ele. Por favor, fica à vontade. Não, porque eu não quero me perder. Eu queria falar sobre outras coisas. É uma curiosidade, né? Todo mundo... Isso aconteceu muito com a classe média. Logo após o Plano Real, a classe média começou a viajar para fora. Ninguém viajava para fora. Sim. Era raro alguém né? falar assim, fui para Paris. Verdade. Mas depois do Plano Real, quando deu certo, a classe média começou a viajar. E aí o cara vai viajar, ele vai aonde? Vai para Paris. Ele vai para Paris, ele quer ver duas coisas. Ele quer ver a Torre Eiffel. Claro que ela tem muitas outras coisas mais, mas ele quer ir no Museu do Louvre. Uhum. Ele vai no Museu do Louvre e quer ver a Mona Lisa. Ele não sabe nem por quê. Mas porque eu já vi situações assim no museu assim que as pessoas tipo assim, brasileiras falam: "Nossa, mas é pequeno, cara". A pessoa não sabe por que ela é famosa. Por que ela é a pintura mais famosa do mundo? Não, é porque é uma representação do rosto dele. Não, porque tem um triângulo por trás. Não, não é nada disso. Ela ficou famosa só porque ela foi roubada em 1911 por 3 italianos que queriam levá-la de volta para a Itália. Caramba. Então os caras entraram, esperaram o museu fechar, roubaram ela, pularam pela janela com ela, levaram para a Itália e ficou sumida há muito tempo. Depois eles devolveram. Até eles desconfiaram de um outro artista, Não tem? Esqueci. O quê? Tem outro artista. Desconfiaram de um artista. Sim, essa história. sim, porque já tinha um cara que falou que ia roubar, mas na verdade o que eles queriam era repatriar, vamos dizer assim, que ela era muito italiana para estar na França. Essa foi a ideia. Mas é engraçado que quando ela voltou para o Louvre, aí começou todo mundo visitar, aí ela tomou aquela proporção. Caramba. Entendeu? Legal. Mas ali na sala onde está no Louvre a Mona Lisa, tem quadros assim maravilhosos do Leonardo também. Eu acho que o Louvre, o que é maravilhoso no Louvre, para mim não é na área italiana, é mais a área holandesa que eu amo mais, porque os italianos só pintavam coisa religiosa, os holandeses pintavam a vida, eles eram protestantes, então eles pintavam o dia a dia. Legal. E ali, por exemplo, tem muitas obras do meu predileto, assim, se eu for escolher assim, de todos os artistas, né, assim, dos holandeses, dos artistas de uma forma geral, esse cara é o cara que tinha que ser mais levantado na arte, né? Porque ele levou, assim, ele ficou desaparecido 400 anos as obras dele, até que um marchand francês olhou e falou: pô, essa é uma pintura incrível. E aí começou a procurar, e ele pintou apenas 35 quadros, e eu já tive a oportunidade de ver uns 20 e poucos. Caramba. Eles estão espalhados. Quem é ele? É Vermeer. Vermeer. Gente, ele é incrível, porque era uma fotografia, né? E ele pintava, era lindo, porque as modelos que ele pintava ele não estava recebendo um dinheiro para pagar, para pintar. Ele estava pintando porque ele queria pintar. Que maneiro. Não eram pessoas famosas que ele estava pintando. Ele pintava pessoas do dia a dia. E muitas delas eram até as filhas dele que ele pintava ali. Que legal. E ele vendia, ele levava 3 meses para pintar um quadro. Caramba. Levava 3 meses, então pintava 3, 4 quadros por ano. Pintou 35 quadros e a masterpiece dele é Moça com Brinco de Pérola. Famosíssimo. Olha, eu tive a oportunidade uma vez, numa viagem, ela fica num museu longe fora da Europa ali. Eu fui numa ida a Nova York, ela tinha uma exposição no Frick Collection com ela. Eu consegui vê-la pessoalmente. Caramba, que legal. É sempre uma emoção. Tem um quadro dele, nos Estados Unidos tem alguns, mas a maioria está na Europa. E
da Idade Média pro Renascimento. Então, aí a Renascimento. gente vem pro Renascimento, o Renascimento já dá um... Porque eles tinham uma... Como é que o artista ganhava dinheiro? Ou ele fazia uma obra religiosa e vendia para um cara rico que ia doar para a igreja, ou ia ilustrar as coisas dele ali, que ainda é ligado à coisa da Idade Média, né? Sim. Aquele momento. Ou ele ia pintar uma pessoa porque era uma foto do Papa sim. Júlio, não sei quanto. Então, assim... Aham. E aí eles começaram a pintar muito bem, Aham. né? A arte melhorou muito, né? Porque depois já vem o iluminismo, Aí vem o iluminismo, vem o neoclássico ali. que já foi outra mudança Já- brusca. Aí Mas aí- já estavam pintando muito bem. Aham. Aí entra naquela fase mais clássica da pintura que vai até os impressionistas. Sim. Uhum. Os impressionistas, o que foi o grande ponto do impressionismo? Foi a descoberta da fotografia, Uhum. que eles perderam o emprego ali. Aham. Quando a fotografia veio, aí o sentido muda completamente. A tecnologia, ela sempre abala, né? É, As estruturas. Sempre muda. Ainda hoje as pessoas se espantam, né, quando acontece, mas as coisas são mexidas, mas elas depois voltam para o lugar, claro, de uma forma diferente, mas o ser humano precisa se Sempre foi assim. reinventar. É. Sem dúvida. O mundo está em mudança. Eu sempre acho que se você... Tem duas pessoas que sofrem. A que tem uma visão muito na frente ou que tem uma visão muito atrás. A que tem uma visão muito atrás, ele vai ficar no saudosismo, Vai. querendo trazer coisas para... Como se a alegria dele tivesse ficado atrás, né? Ai, E o cara visionário, ele não é entendido às vezes. Você vê que na arte tem a arte conceitual, que é uma arte que é simplesmente uma coisa que pode virar arte ou não. Mas você vai assistir isso, fica difícil. Então, Pois assim, é. o artista, é interessante essa pegada, o artista, ele faz arte para si. Uhum. Tem 3 tipos de artista também. Tem 3 tipos de momento do artista. Quando ele está começando a fazer arte, que ele é simplesmente uma descoberta e um sonho, depois aquilo ali vira um prazer da criação que leva a gente a vida toda, quem é ligado com a arte. E um número muito pequeno vai ter isso como ofício. Sim. Mas eu vejo assim por mim, o que eu fiz, que aconteceu de arte na minha vida, eu faço arte para mim, eu não faço arte para ninguém. É muito legal, porque É bom que você não se eu não preciso decepciona. trabalhar com arte. É. Eu não ganho dinheiro com arte. E você não se decepciona, né? Porque a pessoa se frustra, Não, e chega tá uma hora sempre que feliz. fica, Porque se é pra me satisfazer, tô sempre feliz, né? Agora, o problema é que o artista, ele vive de aplauso. É. Esse é o problema. O artista tem o ponto da vaidade, Uhum. que nós somos muito vaidosos. Sim. É só botar uma banda para tocar e dar uma chance dele aumentar o seu som. Tá todo mundo tocando. Na hora do louvor fortão lá, ele dá uma virada. Hã? Aham. É verdade. É o desespero. É. O desespero. Não, o cara que tá na mesa, ele tem que ser esperto. Eu sempre falo, aumenta o retorno para estourar e abaixa o PA. Isso aí. Né? Mas é isso que eu falo, você vai lidando com o artista, você está lidando com a pessoa vaidosa, sem dúvida, porque ela tem vaidade pelo que ela consegue fazer, ela tem uma autoestima assim de, meu Deus, eu consegui fazer isso aqui. Eu sou mesmo incrível. Eu sou bom. Que esse é um dos problemas. Agora é o meu momento. É um dos problemas que a igreja, e nós vamos lidar com ela em várias situações, né? É aquela coisa que o cara... achar esse ponto, é um cara super criativo, muito sensível Uhum. e que tem a vaidade. Então, a gente vai precisar entender isso e tentar tirar o melhor dele ali. Mas são coisas muito claras do mundo artístico. Eu vou fazer uma exposição. Aí, a primeira coisa que o artista quer é onde que vai ficar o meu quadro. Não, seu quadro vai ficar ali, naquela entrada, todo mundo vai botar ali, vocês vão embora, o curador, ou eu, ou qualquer curador, vai colocar o quadro no lugar, mas todo mundo quer um destaque. Então, a busca, o prazer, mas quando o artista é mais maduro, ele sabe que está fazendo as coisas para ele. Tem coisa que tem sentido, tem coisa que não tem sentido nenhum. A última escultura que eu fiz, eu acho que vocês viram, a Bruna casou, minha filha. A Bruna é muito ligada comigo. Tomar café comigo, a gente é muito de conversar. O Lucas também.
E ela ali todo dia, e ela casou. E eu senti muito a saída dela de casa. Eu senti, não o casamento, que eu fiquei muito feliz, eu amo o André, meu genro, mas assim, o fato dela não estar ali. Sim. Uhum. E aí eles foram muito bem orientados para não aparecer na casa dos pais tão cedo. Tipo, como é que fala? Quando casa, para cada um ter a sua... Sim. Quem casa quer casa? Não. Isso? Não, ter sua autonomia, sua independência. Mas isso? tem até um versículo que fala sobre isso, de você... Ah, sim. Eu esqueci, mas tudo bem. Sim. E aí, orienta, ela, tipo assim, não fica lá na casa dos seus pais. Uhum. E eu senti muito esse momento, porque... Eu costumo dizer que existe a distância perfeita entre a sua casa e a casa dos seus pais. Sim. Que é o seguinte, nem perto demais para que seus pais venham de chinelo, nem longe demais para que eles venham de mala. Exatamente, né? Então... exatamente. Mas foi covarde, porque ela deu uma sumida. Olha. Foi covarde. Tadinho. Eu sofri. Sofreu, né, Alexandre? Sofri, engraçado. Aí, essa última escultura que eu fiz foi, nesse momento, uma escultura grande que é do meu tamanho. E ela é uma escultura que não é... Ela é estilizada, então é difícil de ver. E era, na verdade, um cara olhando para baixo, assim, o pé. Caramba. E aí, na época eu dei o nome Abandono. E eu botei na exposição. Eu sempre falo com os artistas que quando a arte contemporânea está uma luta muito grande, porque as pessoas não conseguem enxergar a arte contemporânea. Uhum. Né? Por que não conseguem enxergar? Porque eles adoram nichar demais, então fica meio complicado. Então, por exemplo, se você vai numa exposição, você tem uma dica, um nome, te ajuda muito. Eu fiz um trabalho uma vez que era divórcio. Era assim, um monte de ferro jogado no chão, aí depois uma reconstrução, virou uma escultura e depois um monte de ferro jogado no chão. Caramba. Então você olha ali, você consegue, pelo nome, Sim. o cara se casou, foi. Uhum. Então você consegue fazer uma leitura. Mas houve uma pregação muito grande na arte contemporânea, contra dar tanta dica. Sim, de que cada um tem que fazer a sua própria interpretação. E aí, nesse momento, as pessoas começaram a não entender nada. Sim. Então, depois do impressionismo, vem a arte moderna, que aparece ali Picasso, Modigliani, toda aquela galera ali. Né? O Picasso pintava maravilhosamente bem, depois ele começa a desconstruir. Picasso pintava quadro assim numa perfeição maravilhosa, mas ele desconstrói a fase azul dele, a coisa mais linda, assim, qualquer pessoa ama. Uhum. Aí vem o cubismo, ele com Braque, desmontando tudo. Eu gosto muito do trabalho dele também. E a arte no começo depois de 1900, 1910 e tal, é um momento muito forte que a arte está meio perdida, porque está aparecendo muitos movimentos de arte. E aí o Duchamp, lá em Nova York, coloca aquele mictório e aí aí desmonta a arte. Sim. Porque a verdade é que então todo mundo pode ser artista, sim, todo mundo pode ser artista. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Mas arte sempre foi o quê? Expressão, beleza e proporção. Porque é diferente, todo mundo pode ser artista, de tudo é arte. Exatamente. Né? Mas se você pegar hoje no meio contemporâneo, tudo é arte. Mas o grande problema que eu ia vejo... falar que isso aí é polêmico, o que tu acabou de falar. E eu concordo, eu tenho uma visão assim também sobre arte. Porque eu acredito que ela tem a ver com a beleza, né? Muito. Antigamente, as pessoas... eu já li muito sobre isso e a gente consegue vislumbrar. Antigamente, as pessoas tinham... 80% da população vivia na miséria. Sim. E aí, o único momento que eles tinham para sair daquele estado que eles estavam, né, de pobreza e de miséria, era ir numa exposição, ver um quadro. Então, era o momento em que eles tinham... Eles vislumbravam que era belo. Sim. Então, a arte, ela tinha esse papel na sociedade. É tão engraçado que, por exemplo, eu tenho artistas contemporâneos que eu amo, tá? Mas a verdade é que para o público geral, que tem menos informação sobre arte, você vai na exposição de arte contemporânea, eles vão gostar da arte moderna que está na arte contemporânea. Uhum. Então, tudo que remete à arte moderna, qualquer pessoa vai gostar. Entendeu? Quando é só arte contemporânea, por exemplo, na coleção Satamini aqui do MAC,
tem uma obra que é uma tampa de um esgoto. Então tem a estrutura e a tampa e fica ali no chão. Eu já vi várias vezes, né? O MAC está numa fase maravilhosa já há um tempo. Vale a pena ir. Eu estou tentando ir a quase todas as exposições lá. Morador de Niterói, só levar o documento de que mora aqui, comprovante de residência, não paga. Então você vê coisas muito lindas lá, está muito bacana. Mas você olha um bueiro não te diz nada. Sim. Uhum. Se você não conhece o artista. E, Se você conhece o artista... talvez tenha sido assim, pois nós demos azar, eu acho. Eu ia falar isso. Porque nós fomos, ela nunca tinha ido ao MAC. Aí vamos Entrado. juntos lá. A gente indo no bistrô. Já faz um tempo. Então, não, tem um uns mês. 2 meses. Dois uns meses. 2 meses. Tá. Nós fomos lá. A A gente exposição não estava legal. Não, eu cheguei a ficar assim, meu Deus. E eu não sabia dessa questão. Não sei se é todos os dias ou um dia específico que o morador de todos Niterói os não dias. paga. É? Não paga, todos os dias. Eu não sabia disso. Eu não sabia. E o meu sentimento, desculpa falar, mas foi assim, ainda bem que eu não paguei. A gente foi um dia que é gratuito, que eu acho que é terça. Não, acho que essa é a questão da carteirinha. Mas olha, realmente não sei. tem andado muito bom. Eu tenho visto, Então a de gente repente levou azar. foi azar. olha, eu Foi, tenho visto acredito. coisas assim Eu sei lindas ali. Porque isso que eu acompanho, né? Então já vi fotos, eu falei, cara, que Não, mas melhorou muito. incrível. Eu e a gente costuma ali, a gente mora em Caraí, a gente vai andando até a gente domingo, sábado de manhã, esses dias assim que a gente não está trabalhando, a gente vai andando até o MAC, ou vai correr até ali o Forte. E aí sempre na volta a gente vê a exposição que está, porque já está passando por ali, fica fácil. Pô, tem andado numa fase muito boa. Mas voltando para a arte contemporânea, o grande problema é esse. Ela se fechou. E aí eu tive com a minha irmã Lina, que é uma artista contemporânea maravilhosa, adoro o trabalho dela. Já fizemos algumas exposições, estive com ela domingo, ela falou, Xande, você sabe que tem uma coisa que está mudando? Eu falei, o quê? Os curadores estão pedindo para a gente dar mais dica. Ela falou, você sempre falou isso, mas é mesmo. Que legal. Porque senão fica uma coisa muito perdida. Sim. Né? Então fica aquela obra lá que Nossa, vira piada às E eu vou te vezes. falar uma coisa, eu tenho um problema muito sério, eu sou muito literal. Então, às vezes, para eu entender alguma coisa, eu preciso que dê uma explicação, porque eu olho muito o que está ali. Eu não consigo, às vezes, ler nas entrelinhas. Às vezes, assim, se é uma exposição de um artista só, você chegou no museu, você lê o texto do curador, você costuma entender. Sim. Assim, um pouco. Mas o título é fundamental. Porque senão fica muito... Foi o que aconteceu com a arte. Então, a arte, ela se desconstruiu. Por isso que eu falo que foi até autofágico, de certa maneira, que ela, tipo assim, o artista quer mostrar sua arte, mas de repente ele esvaziou o seu público. Você não acha que tem a ver com essa questão desse tempo? No começo, a arte era virada muito para Deus. Então, assim, a gente tinha um parâmetro do que era beleza, porque Deus era o parâmetro de tudo. Então, Deus é a expressão máxima da beleza, da bondade e da verdade. E aí, quando a arte começa a virar muito para o homem, aí não é mais para Deus, é para o homem, aí é que a gente começa a meio que se perder nesse campo, tanto da beleza. A verdade e a bondade não dá tanto porque elas não conseguem ficar tão subjetivas porque assim. Porque agora não tem nada a ver com contemplar algo, mas tem a ver com o meu próprio ponto de vista de algo. Olhando de uma forma maior, sim. Porque até a beleza virou subjetiva, porque eu não tenho mais um ponto Virou subjetiva e também eu acho que a arte mostra quem você é também. Então, por exemplo, os artistas novos, eles cometem 2 erros muito grandes. Um é o seguinte, ele nunca pintou. Ele pintou um quadro, ele já acha que é uma obra de arte. Ele já acha que é uma obra-prima. Já aconteceu muito comigo em exposição. Já aconteceu comigo um artista jovem fala assim, o que eu vou ganhar para expor lá nessa exposição? Aí eu falo, Então, a gente tinha uns encontros com os artistas para conversar, e aí eu falava para ele, quantos quadros você já vendeu? Não precisa falar em público, só pensa. Vamos lá. Quantos quadros você já vendeu? Quantos quadros você vendeu para quem não era nem seu amigo, nem seu parente? Vamos conversar por aqui. Vendeu algum? Pô, então nós estamos começando. Aí eu tenho que lembrar eles que Picasso pintou mais de 2.000 quadros, o Van Gogh pintou mais de 2.000, morreu com 30 e poucos anos, 36 anos. Renoir pintou mais de 2.000.
Esses caras... Pô, mas minha avó fala que eu sou fora da caixinha. Meu pai, né? E eu já recebi também muitas assim, pô, meu filho pintou um quadro, você tem que ver. Eu já me dá um negócio. Fala, ó, Senhor, vai ser difícil. Então, eles cometem muito esse erro eles não entenderam Sim. nada ainda de arte, não entenderam existe nada. uma construção, né? Eu vou falar na minha esfera. Aham. Eu, quando comecei, nada contra, tá, gente? Eu, quando comecei a tirar foto, qualquer coisa eu achava o máximo, né? Eu tirava foto de flor, eu andava no jardim. E tá tudo certo. Tem gente que é fotógrafo maravilhoso dessa área também. Mas eu tava nessa esfera. Só que dali do macro, né? Do micro, quer dizer, eu fui ganhando amplitude. E hoje eu fui para um campo que eu nunca imaginei. Eu gosto de fotografia de rua, de gente passando, de prédio, fio de alta tensão. Muito lindo já. Preto e branco. Mas teve um começo. Então as pessoas, elas acham que elas começaram e... Gente, existe toda uma construção. Eu acho que é existe falta de conhecimento sobre o assunto. Esse é um problema. O segundo problema é o quê? Eles querem... O artista sempre quer chocar. Ele tem quando é jovem, principalmente, eles querem confrontar. Eles querem fazer uma coisa assim meio escandalosa. E aí todo mundo cai para nudez, que é uma coisa mais velha do mundo. Entendeu? Aí pinta uma pessoa nua. Ah, que coisa, hein, filho? Assim, quer chocar, assim. É muito engraçado. Teve uma exposição na Holanda uns anos atrás, e aí um marchand de lá levou uns brasileiros e levou um pessoal que fazia pichação. E aí é muito louco isso, porque a pichação é arte ou não é arte? Não vou discutir agora. Falei. Então, arte é uma expressão do que você está sentindo, beleza. Sim. E aí levaram, cara, e a exposição foi dentro de uma igreja antiga, católica, que fechou como igreja e virou um centro cultural. E os caras encontraram o marchand de manhã, e aí o cara ia voltar só à tarde e deixou os garotos lá. Eles começaram a pichar a igreja por dentro. Pichação, tipo que você vê em túnel. Eu já... E aí chamaram a polícia. Aí alguém viu, chamou a polícia. Aí a polícia veio, já enquadrou eles. Aí chamaram, o marchand chegou. Aí o cara falou, cara, que isso? Estão destruindo. Que isso? Uma igreja milenar. Eles picharam. O cara falou, nossa obra é essa. Caramba. Nossa obra é essa, que não devia ter chamado a gente. Isso está certo ou está errado? Então, assim, tem o lance da transgressão no artista também. Tudo isso aqui eu estou falando pensando no artista cristão, que é o que eu quero discutir aqui. Tem a transgressão. Quanto mais jovem, mais tende a querer chamar a atenção pela transgressão, o que é uma bobagem. Por isso que a gente vê hoje também muita coisa ruim, porque é o que está dentro também. Só que isso pode ser representado de outra maneira. Vou dar 3 exemplos aqui. Pollock, com aquela pintura toda rabiscada. Pollock era um cara perturbado. Pollock morre atropelado depois lá em Nova York. Ele é um cara... Então ele pegava ali, jogava a tela no chão e vinha jogando tinta assim. É ele aquilo ali, tem muito a ver com ele. Ele estava se representando. Aí você olha, Frida Kahlo e Van Gogh. O que une os dois? A dor. Van Gogh era bipolar, hoje se sabe. Van Gogh, coisa mais linda é você acompanhar as cartas de Theo e Van Gogh, né? Você quer conhecer Van Gogh? O livrinho chama Cartas de Theo. Que ele escrevia, o irmão era o socorro dele. O irmão mandava as pinturas, ele mandava de volta. O irmão mandava tela e tinta, ele mandava de volta. É muito louca a história, que ele morre 6 meses depois do Van Gogh. Van Gogh se suicida, né, numa tarde lá num lugar incrível. Acham até que é aquele lugar que ele pintou os pássaros, num lugar, um quadro muito amarelo. E o irmão, ele mandava tudo para o irmão. O irmão mandava mais tinta e mais tela. O irmão morre 6 meses depois de uma doença. E eles estão enterrados um do lado do outro até. Mas os quadros ficam todos na casa do irmão do Van Gogh. E aí o sobrinho dele vai crescendo, e eles com aquele monte de coisa ali. E um belo dia o sobrinho, a mãe não sabia nem o que fazer, eles começaram a vender alguns quadros, porque o Van Gogh só vendeu um quadro enquanto estava vivo, só um. Caramba. Ninguém queria nada daquilo. E é muito lindo porque o Van Gogh sabia pintar qualquer coisa. Aos 17 anos ele trabalhava numa galeria de arte, o irmão era marchand, ele sabia muito de arte. Quando ele começou a pintar
assim, com muita tinta, ele sabia o que ele queria. Porque ele estava, tipo assim, eu tô fazendo isso porque eu gosto de fazer assim. Sim. Né? E a Frida Kahlo sofre um acidente lá e aquela história dela também dramática. Então, assim, você pode pegar e transformar a sua dor em arte. Você não precisa transformar só querer chocar de outras maneiras. Você tem que mostrar quem você é. Então, a nossa arte tem muito a ver... Imagina, você que tem uma vida mais assim, no espírito, você tem como fazer coisas mais incríveis e significantes, né? E estendendo a arte aqui para um outro campo, também eu queria rapidamente falar disso. A arte, ela, em 1919, naquela faixa ali também, onde está, antes de entrar na arte contemporânea, ela perdida, é quando aparece a escola de Bauhaus, né? Bauhaus, que para mim foi, meu Deus, eu queria ter estado lá assim naquele momento. Porque... Há quem ame e há quem odeie, né? Porque eles vieram com brutalismo, né? Mas teve uma... Ali ele deu um caminho para os artistas, que é o que eu estou hoje vivendo um pouco também. Porque naquele momento eles juntam, chamam o Kandinsky, que era professor de pintura, era um grande pintor, traz um pessoal de tapeçaria, artesãos. Então eles aprendem tudo sobre como construir as coisas e trazem também os arquitetos ali. Então ali é criado o design. Então a arte, ela se transforma no design de certa maneira ali, certo? Sim. Só que isso foi feito de uma maneira... Imagina, pegava uma pessoa que gostava de arte, entrava ali, o cara, meu Deus, ele tinha uma ampliação da visão. Eu adoro design também. Hoje eu montei até essa marcenaria, essa oficina, para poder ampliar mais para o design também, para a arte e para o design. E aí o design também é uma coisa que é vendável mais fácil. Eu adoro a questão da escultura funcional. Legal. Né? Você fazer um móvel, que é uma escultura, mas ele é um móvel. Um móvel de qualquer tamanho, ou uma peça de qualquer tamanho. Precisamos apresentar ele para o Davi. A gente traz o Davi aqui para falar sobre café, mas o Davi também é um amigo nosso. Tem um cara aqui na Lume que ele é extraordinário. Tem que ver as coisas que ele faz. É isso aí. Botar os dois para conversar. É isso aí. Agora você imagina, você tem um lugar onde você tem uma marcenaria, você tem solda se quiser, você tem pintura, você tem... É essa a ideia, de você chegar ali e fazer... Eu preciso fazer uma coisa que tenha uma parte de madeira, uma de ferro e seja pintada. Pô, maravilhoso. Ou seja, faça uma trama com corda, com não sei o quê. Então, você ampliar ali. Então, essa parte, a escola de Bauhaus teve esse poder da criação do design. E aí, é outra coisa também que eu acho que a igreja vai poder aproveitar. Porque, por exemplo, vamos fazer uma reforma... Vamos trabalhar aqui, mudar alguma coisa. Pô, você tem uns caras que sabem muito disso. E até aquele assunto que a gente estava falando antes, a igreja tem uma tendência a se moldar ao que está acontecendo na atualidade e acaba perdendo a identidade do local, né? Sim. Por exemplo, nada contra, mas assim, todo mundo agora parede preta. Agora eu estou vendo um movimento, todo mundo agora usa roupa bege, né? Todo mundo... E aí a pessoa perde a identidade do lugar, porque uma igreja, de repente, vou dar um exemplo, em Santa Catarina é diferente de uma igreja no Rio de Janeiro. É outro clima, né? Outra educação. Então as pessoas precisam, Aí já é o algoritmo, para mim aí já é o algoritmo e essa super informação de tudo, e todo mundo segue a tendência, né? Porque a gente tem 4 áreas que a gente pode atuar da arte dentro da igreja, que eu acho que é muito forte. Vou começar pelo teatro. O teatro, eu tive a oportunidade de participar criança, tá? Eu devia ter lá uns 12 anos de um grupo de teatro, de evangelismo muito legal. A gente morava no Acre, depois a gente trouxe essa peça, fizemos aqui em Niterói, era um musical. Cara, no final as pessoas se convertiam. Que legal. Chamava o Show da Vida. Então contava... E aí que eu falo, vamos fazer um teatro. O pessoal da design, pintura, vai para o cenário. Vai fazer a cenografia. Então, tipo, quando vou fazer uma coisa dessa na igreja? Um sábado. Quando? Para quem? Para jovem, para qualquer... Não é? Então, as igrejas ficaram muito ali
naquela coisa da cantata de Natal. Pois é. Bacana, eu acho bonito. Tudo eu gosto de arte, mas ficou muito pequeno. Então a gente podia ter muitas ações de evangelismo. Pessoal do Nici, não sei se vocês conhecem, Sim. maravilhoso. Tem um amigão meu lá, o Diego Daniel. Não, eles são maravilhosos. Eles são muito artistas. Isso aí. Eles são gente de teatro de alto nível. É alto nível? Cara, você treme. Isso né? aí. Só que eles fazem aquelas partes pequenas no culto, né? Na celebração lá. Mas acho que a gente tem que ampliar. Eu acho que, por exemplo, porque é poderoso demais. Você vai juntar várias pessoas que gostam disso. Então é a comunidade. Isso aí. Uma vez, tem um cara chamado David Pierce, e faz parte de um grupo chamado No Longer Music. É uma galera da Alemanha, da Holanda, ali Alemanha? Enfim. E eles vieram ao Brasil e eu consegui levá-los em São Gonçalo, num lugar lá que é o Bar do Blues, do Leandro. Olha que legal. E, cara, foi muito maneiro, porque o lance deles é música com encenação. E a música é tipo a trilha sonora do que tá acontecendo ali. Tipo um musical alternativo, rock and roll eletrônico, psicodélico, uma loucura, assim, com perna de pau, com que legal, faísca e fogo, loucura. E aí, os caras são cristãos. E o Bar do Blues nessa época, faz muitos anos isso, tinha a parte do palco que era coberto, aí tinha um espação descoberto e uma outra área no fundo coberta. Sim. Começou a chover muito. Putz. O que aconteceu? Os caras no palco, aquele espação livre e a galera longe do palco, né? Longe. De repente, o David Pierce pega um guarda-chuva, o vocalista lá, e vai pro meio da chuva com o microfone na mão, no final da apresentação dele lá, e começa a falar de Jesus e tal, e fala, e quem quer vem pra cá. Eu pensei, ferrou, pô. Ninguém vai pra Não chuva. vai ninguém. Sabe o que aconteceu? Encheu de maluco. É isso. Porque eu fiz um lance assim, a ideia é que não fosse com cara de cristã, sabe? Era pros malucos mesmo, era isso. E os caras chorando, indo pro meio da chuva, ajoelhando, jogando a cara na poça d'água, assim, cara, entregando a vida pra Jesus. Eu falei, cara, o poder da encenação, da música, do teatro, sabe? É maravilhoso, lindo, né? E outra cara. que tem muita gente... Vamos pensar, você pega um garoto que gosta de arte, você joga ele no lugar errado, vai ser complicado. Pois é. Vai ser complicado, porque é um meio onde as pessoas são sensíveis, são maravilhosas, mas às vezes estão muito perdidas ainda dessa coisa de querer chocar, né? Não preciso nem falar da última ceia, né? Assunto que já está até chato. Mas assim, as pessoas querem confrontar. E aí eu fico pensando se você quer ser o filho nisso. Agora, você imagina num ambiente cristão ter um lance de teatro, porque tem os ensaios, tem uma comunidade e a apresentação e aquela coisa com um sentido, uma palavra que tem a ver, uma mensagem. Isso pode ser muito poderoso dentro da igreja. É que a arte, ela tem a ver com a beleza, né? A beleza, tanto a arte, ela atrai. A gente pode expressar Deus através da arte e da beleza e chamar as pessoas para esse lugar. E aí, eu até estava lendo num livro, eu achei tão interessante que eles estavam falando que a igreja ela se perdeu muito em falar só do que é bom e mal. Ficou só nessa, isso é bom, isso é mal. E ninguém mais falou do que é belo e do que é feio, que é tão importante quanto. Sem dúvida. E aí, Verdade. o que aconteceu? Quando a igreja ela abre mão, o mundo pega. E aí aconteceu a gente abriu mão disso. Abriu a subjetividade da beleza, agora a beleza virou subjetiva. Gente, a beleza não é subjetiva, ela precisa ter a beleza ter ordem, né, para ser bela, ela tem, enfim, mil qualidades. Ela existe critérios para uma coisa ser bela, ela não é subjetiva. Então, essas coisas chamam a atenção na beleza, ela atrai, ela chama a atenção. Então, se tu tá fazendo uma coisa extraordinária, chocando as pessoas no sentido da beleza, daquele choque, tipo, nunca vi um pôr do sol, nunca vi um pôr do sol e a pessoa ficou emocionada. A beleza, ela faz isso. É a obra de arte de Deus, né? Pois é. Então, você conseguir impactar as pessoas. Beleza, do equilíbrio. Isso. A gente quer... Todo mundo quer o belo. É isso. Ninguém gosta de coisa assim, ruim. Todo mundo é atraído por essa... Todo mundo quer morar numa casa bonita, ter um carro bonito. Claro. Infelizmente, às vezes, ele troca a vida por isso. Sim. A pessoa troca sua força de vida, sua energia por isso. Mas eu acho que, assim, é preciso trazer isso para as pessoas, para o ambiente cristão, mas isso
o que eu falei, a pessoa tem que olhar para o artista e ter tranquilidade. É claro que tudo tem que passar pelo sangue ali, ser lavado, mas não precisa ser tão fechado. É simples, é só fazer as coisas. Então precisa um pouco abrir a cabeça. Outra, eu acho a dança. A dança, assim, um grupo de dança é maravilhoso num sábado, num lugar específico. Tipo um hip hop, eu acho maravilhoso. Assim, porque tem um poder também. É uma delícia, né? Tipo, eu não danço nada, mas eu adoro ver as pessoas dançando. Eu acho um barato. A música, a dança. Tem uns grupos evangelísticos, e eu estou acompanhando até agora aqui fazendo isso nas escolas em Niterói, que ele assim, é muito poderoso fazendo isso. Porque chega em qualquer escola e põe um som, e aí fala de Jesus. Então são coisas que precisam ser cada vez mais resgatadas, né? A gente tá tocando através da cultura, né? Porque é uma linguagem que tem a ver com a comunidade, com a sociedade, com a cultura com a cultura do lugar. E Paulo, o apóstolo Paulo, que eu era fã, né? Ele fazia isso muito bem. Ele chegava no lugar, ele observava, ele viu o que estava acontecendo no lugar, ele usava a própria cultura do lugar para comunicar. Esse é o Deus desconhecido, eu vou falar desse cara aqui. Isso aí, pois é, isso é muito poderoso, pô. Então eu acho que a gente pode abrir um pouco o espaço, estender a tenda um pouquinho. E não precisa ficar assimilar. Só no leão. Não precisa, né? Também, se bobear, fica todo mundo quer ser músico na igreja. Porque a música na igreja é uma coisa muito doida. Porque é a maneira mais rápida de chegar no palco. Isso é um perigo. Verdade. Outra, às vezes o cara tem técnica, mas não tem nada de vida. E aí você joga esse cara num ambiente que para ele às vezes é até hostil, porque as pessoas fazem aquela confusão grande do que é a igreja e do que é o reino de Deus. Do que é a igreja instituição e do que é o corpo. Muito bom. Né? Então eu acho assim, quando eu olho a igreja sem mácula e sem ruga, eu falo, Jesus, não tem lugar para mim nesse negócio sem mácula e sem ruga. Eu, pessoalmente, eu sozinho, não sou isso, mas a igreja do Senhor é isso. A igreja mesmo, não a instituição igreja. E nós somos parte dessa igreja. Então, a gente, quando eu observo esse cenário, eu falo, caramba, ele veio para nós mesmos, para o perdido, para o que está enrolado, para o que está confuso. Ele sabe quem nós somos, né? Só que a pessoa que está chegando na igreja, ela acha que a instituição é o reino de Deus. E aí ela cobra da instituição que ela funcione como a perfeição. E ali, como qualquer instituição, qualquer comunidade onde juntam pessoas, tem pessoas de todos os tipos, em todas as fases. Tem gente que é madura, tem gente que ainda está de fralda. Tem gente que vai receber uma pessoa estranha com amor, porque para ela não vai ser estranha aquela estranhez. Tem gente que, se pintar o cabelo de um jeito diferente, ela já vai ser difícil. Porque é muito louco, sabe, gente? Todo mundo tem muito preconceito. Eu tenho preconceito, vocês têm preconceito, todo mundo tem um preconceito do que acha certo e que acha errado. O artista contemporâneo tem preconceito com o pintor. Você vai lá no Parque Lage, você fala que você é pintor, o pessoal ri na tua cara, por quê? Porque isso já foi. A parada agora é outra. Agora a arte contemporânea é a filosofia misturada com a arte, com o sentido, e ela tem várias vertentes também. Mas a arte contemporânea tem coisas maravilhosas. Só que quem também não está ligado à arte contemporânea tem preconceito com a arte contemporânea. E os dois têm preconceito com o artesanato e com a arte popular. Então todo mundo tem preconceito. E o conservador tem preconceito com a arte contemporânea, né? Porque a arte contemporânea é mais dificinho de descer. Mas, por exemplo, tem o Weiwei, que eu amo, a arte contemporânea, uma obra que eu vi dele, ele mandou pintar milhares de sementezinhas. Quando você olha, você pensa que é uma semente de girassol. Milhares. Pegou uma galeria enorme em Londres, jogou assim, vinha de caminhão assim. Então ele pagou não sei quantos artesãos para fazer, cada um tinha que pintar não sei quantas mil. Então ele encheu caminhões e jogou assim. E a pessoa fala, pô, mas que isso, cara?
ele estava falando sobre a diversidade do povo chinês. Caramba. Que eles são todos iguais, mas de pertinho. Então, assim, Que legal. sabe? Então, tem coisas maravilhosas. No Brasil tem a Berna Reale, que eu sou muito fã. O trabalho dela é um pouco ligado à questão da violência. Ela é um pouco panfletária, mas ela faz com uma beleza. As coisas têm uma, sabe? Tem obras dela assim que tem muita beleza. Então, é uma questão de aprender, de treinar os olhos. Sim. E na igreja a gente precisa que as pessoas entendam um pouco mais disso para que todo mundo comungue da mesma coisa. Porque a gente não precisa ficar todo mundo disputando para cantar no culto. Esse é o problema. Os artistas, aí as audições são outro drama. Tem gente que sai da igreja por causa da audição. Porque meu filho não passou. Não passou no teste. Então a gente precisaria ter culto todo dia para botar todo mundo para cantar. Pois é. Então, o que está acontecendo hoje? Todos os artistas caem onde? Na música. E aí fica muito difícil. E a pessoa fica frustrada porque cada um foi feito com um dom, Deus deu, né? Você deixa de deixar o Espírito Santo fazer fluir em você aquilo que tu foi feito para ser, e a pessoa se frustra. E aí a igreja perde. E também não precisa forçar, porque agora estão fazendo dessa maneira e isso tem que ser feito aqui também na minha comunidade. É muito bom quando é muito orgânico, né? Tem que deixar fluir. Natural. Eu acho que a questão toda são os encontros. Eu acho que o ponto é facilitar os encontros. Isso aí. Porque, por exemplo, todo artista adora encontrar artista. Então, tipo assim, vir para cá hoje, estar com vocês aqui, eu falei, eu vou rindo. Pô, para nós também é uma alegria. Vai ser um prazer maravilhoso estar com vocês para falar disso. Sim. Né? Mas é o prazer. Então, o que eu vejo é que os artistas ficam muito isolados, desorientados, e quando eles vão buscar grupos, buscam grupos que estão muito perdidos às vezes. Pessoas que estão... Não é que todo mundo da arte está perdido, mas pessoas que têm uma visão distorcida da arte, da beleza e até da vida. E aí você não ganha... Eu já tive em situações de curso, de arte, tudo, que eu fiquei assim, caraca, se minha mãe souber que eu tô aqui, tipo assim, eu não podia levar a mamãe ali nunca para ver nada. Porque eram coisas assim que me machucavam até, tipo assim, muito agressivo para minha vida com Deus. Tipo assim, eu não deveria estar aqui. Sim. Mas era onde eu podia aprender sobre arte. Então, imagina se a gente consegue ampliar essas possibilidades, né? E criar um ambiente na igreja. Tem... Onde é? Em Brasília? Que tem uma galeria de arte cristã? Não, eu achei isso tão legal. Meu Deus do céu, eu falo dessa galeria direta. SIC Bartão, eu acho que... Ou é Mato Grosso, é Cuiabá, eu sei que é no Centro-Oeste. Não é em Brasília. É uma desse estado ali. Uma galeria cristã, cara. Que legal. Muito maneiro. Então tudo ali é voltado para expressar Deus de alguma maneira. Bacana. E tem uma galera aqui no Espírito Santo que eu tenho um carinho especial, que é a Avalanche. Já ouviu falar nesses caras? Não. É uma escola de missões urbanas chamada Avalanche. Olha. Quem fundou foi o Diniz, que é um irmãozão. Hoje quem está à frente lá é a Andréa Vargas, que é uma psicóloga, sabe? Muito famosa. E é maneiro que eles usam muito a questão da arte para expressar Cristo e tal. E eu preciso falar, já que eu toquei no assunto da Avalanche, porque eu estava falando que eu estava lembrando. Tem um lance muito maneiro que eles têm num prédio no centro de Vitória. E teve uma vez que eu estava lá, o Dini me chamou para passar um tempo lá em Vitória, e nós fomos lá para a base missionária. Tem anos isso. E aí ia rolar um show do Dead Fish em Vitória. Eu falei, Dead Fish em Vitória, eu preciso assistir. Vai ser minha Bruno ficou com inveja agora. Bruno ficou com inveja. Seu irmão adora, né? E aí, beleza. Aí eu fui pro show, só que aí quando acabou, não tinha condução direito, foi uma doideira. Aí eu fui voltar lá pra base missionária pra poder dormir. Tava tudo fechado, já tudo apagado. Eu falei, não vou acordar a galera, como é que eu entro? Na frente, do outro lado da rua, era uma rua assim só de prostíbulos. Uma rua assim pesadíssima. Imagino. E a base missionária era ali. E na frente da base missionária, um prédio abandonado. Onde os cracudos ficavam ali fazendo as loucuras deles ali. E eu pensei, eu não consigo entrar na casa. Onde eu vou passar minha noite? No prédio abandonado. Caramba. Eu entrei nesse prédio. Eu sentei no chão.
E eu fiquei no fundo, e fui assim, no fundo do corredor escuro. Eu falei, eu vou ficar aqui, de forma que aqui ninguém me veja, mas eu veja tudo Sim. se alguém entrar. Inteligente, sim. E eu fiquei de costa pro fundo lá, sentado, e eu falei, eu preciso ficar acordado. É isso que eu ia falar, você não dormiu, Não né? podia dormir. E aí o que eu Outra fiz? história, amor. Eu vou orar. Bom, E eu comecei a orar. Eu comecei a falar com Deus. Falei, pô, legal, Deus, que bom, tô aqui. Mas sabe o que Deus me falou ali? Que Deus queria dar aquele prédio pro Diniz, olha, pra Avalanche. caramba. Falei, eu tô dando isso aqui pros caras. E aí, beleza. Você falou com ele. E aí eu falei, amanheceu, eu falei, Diniz, passei a noite aqui na frente. Ele falou, você tá maluco? Falei, mas Sim. Deus me falou isso aí. Só que é uma fase assim, a Avalanche não tinha dinheiro pra nada. Todo mundo duro, sabe? Uma Sim. doideira. Enfim, passando um maior perrengue na base missionária, tendo que comer, tinha nada pra comer, foi uma loucura. Não tinha dinheiro pra nada. Eu falei, Deus tá falando que tá dando esse prédio aqui, cara, pra você. Aí ele acreditou, pô. Que legal. Adivinha onde é o Avalanche? É nesse ali. prédio, Que cara. legal, É um hein? prédio de 4 andares no centro de Vitória. Só você ir lá pra Vitória pra Passar passar por perrengue. isso pra ele. Mas as coisas de Deus são muito loucas. É muito incrível, né? É muito isso que eu maneiro. falo, a gente passa uma vida vivendo certas coisas que só quem tá passando ou passou por isso vai entender mesmo, tipo, vai ver essa realidade, Sim. né? Eu chego num ambiente, às vezes, hostil para minha fé e eu penso duas coisas. Uma que eu sei quem eu sou e quando eu chego, chega a igreja ali. Muito bom. Então, eu sei, quando eu coloco o pé ali, eu falo, cara, não importa onde tá. Eu sei quem eu sou, eu sei o que eu tô fazendo aqui. Já tive a oportunidade, cara, de falar de Jesus fortemente, assim, com pessoa, assim, muito, muito perdida, artista, assim, muito, muito perdida. Mas tipo, eu tô ali, mas eu não sou aquilo. A luz brilha na escuridão. Não Como é que a sou gente daí. vai brilhar? Eu não sou né? essa, tipo, eu tô ali com claro do que eu sou, de quem do que eu tenho que fazer ali. Mas a nossa missão é exatamente, a gente tem um foco. O foco para mim é muito claro, sabe? Eu acho que a gente não pode negociar certas coisas. Eu acho que a questão é mais essa consciência, sabe, Sim. Theo? Tipo assim, você ser justo, Aham. você ser honesto, Isso aí. você ter uma atitude correta, Muito bom. entendeu? Às vezes você não faz uma pregação ali, mas você se posiciona. Aham. A pessoa, Perfeito. você não se acovarda, Uhum. entendeu? Só que eu acho que tem uma coisa muito interessante na missão, quando a gente pensa assim, eu estou ali para falar de Jesus, ou eu estou ali querendo ganhar alguém. Toda vez que eu estou no meio hostil, eu penso, eu vou sentar numa pedra de gelo. Ou eu vou derreter a pedra de gelo, ou ela vai me congelar, entendeu? Ou eu vou ficar com o traseiro congelado, ou aquela pedra vai derreter. Eu tenho que estar preparado para fazer aquilo ali. Eu não posso também entrar inocentemente, Sim. porque a batalha é espiritual, É, é demônio mesmo. Aham. Situação, eu tive numa curadoria, numa exposição, a gente estava montando uma exposição, estava com um grupo de curador numa situação. Caraca, meu irmão, eu falei, Jesus, assim, uma coisa, estava numa situação muito demoníaca, muito assim. Cara, eu falei, que doideira, tipo assim, Satanás não tem as pessoas, a pessoa quando está perdida, ela não tem vergonha de expressar a perdição. Então a gente não precisa ter vergonha de expressar a luz, cara. É isso. Muito Entendeu? bom. As pessoas, você tá ali, a pessoa fala qualquer coisa, você tem que falar qualquer coisa também. A gente às vezes fica muito numa situação assim meio acuada, mas a verdade é que a gente está ali para isso, né? É. Talvez tenha acontecido aquela situação exatamente para que eu reaja àquela situação da maneira positiva ali. E não para que eu fique ali passivo, tipo assim, se deixando levar para aquela Sim. situação. Por isso que eu acho que, principalmente para os artistas jovens, é preciso essa coisa da missão muito clara. Eu sei o que eu estou fazendo aqui, entendeu? E você falou que a arte é a expressão, revela quem é a pessoa. Né? Exatamente. E você não acha que
talvez por isso as coisas estejam sendo feitas ou de forma muito mecânica, automática, sem sentido, porque As pessoas estão as perdidas. pessoas estão assim, sem saber, não sei exatamente para que eu nasci, não sei exatamente qual é o meu papel, até dentro da igreja, Também tem né? gente. porque agora é assim, a dança é assim, a música é assim, a pintura é assim, então as pessoas estão só replicando, porque é uma teologia sendo replicada, pregações sendo replicadas, uma música sendo replicada, ao invés de eu entender para que Deus me chamou e eu me colocar como um agente transformador no meu âmbito de influência, né? O problema é que a gente, às vezes, vai para reunião realmente como espectador, naquela coisa de... por isso que eu acho que é legal ter muitos ministérios, assim, que expanda para essas áreas também. Sim. Porque a missão é muito mais ampla. A coisa e a gente botou tudo numa caixinha. Pois é. E agora só fica mudando o fundo. Isso da aí, caixinha. é isso aí. Entendeu? Mudando. Eu me lembro, há muitos anos atrás, teve uma novela na Globo que Rei Sou Eu, não sei se você lembra. Ai, eu lembro. amava, Gente, aquilo foi uma coisa gente. artística. Nossa. Aquilo foi muito engraçado. Foi muito, uma novela muito boa até hoje. Não, gente, aquilo ali foi legal pra caramba, porque eu me lembro de uma cena que os caras queriam vender carruagens, que era na Idade Média, né? Aí o cara falou, só troca o farolzinho e vende, não sei, põe só uma luzinha assim para vender. E a gente, às vezes, está passando por isso, né? Você vê, a gente veio no louvor, o Brasil aqui, a gente vem caminhando, por exemplo, no Ministério de Louvor, assim, quando a gente, há anos atrás, era o Inário Evangelho, a harpa, corinho. Sim. Aí apareceu Vencedores por Cristo e Logos. Já era uma coisa... Revolução. Né? Uma coisa muito bacana. Aí depois a gente passou pelaquela fase de louvor e adoração da comunidade de Goiânia, etc. Isso. Comunidade. Bené, Azaf Borba, cara, pessoas ali, Cláudio Claro, o pessoal de São Paulo, assim, muita gente boa. Depois veio Diante do Trono, que foi maravilhoso, né? A Ana Paula Valadão, assim, uma expressão de Deus, assim, muito poder, muita graça, muita unção. E foi a época da adoração extravagante, Quina, Cirilo. Veio na sequência e aí caímos no worship. Foi. Que também é maravilhoso, porque é uma música muito de adoração, né? Muita de adoração. Então, a gente vem nesse crescente. Quando eu olho para todos esses caras que são artistas, né? Esses dias eu vi o Paulo César, do Logos, cantando, coisa mais linda, ele já bem mais velho. Que me marca ali é o seguinte, é que quando você tem uma visão clara do que você está fazendo, essa visão permanece. É isso, muito bom. Então, eu vejo hoje, se você entrar hoje no Instagram e olhar Bené Gomes, Azaf, Cláudio Claro, Ana Paula, Ademar, maravilhoso, Ana Paula, você vai ver que esse pessoal ainda está ali cheio de Deus. Isso aí. É isso aí. Pois é. Eles não foram... Porque, às vezes, o mover vira um movimento e depois vira um monumento. O mover se perde. Ele vira uma coisa, um modus operandi. Isso. Mas quem passou por uma experiência real, aquilo fica. Eu estava antes conversando, né, aqui, que no início dos anos 80 tinha um movimento chamado Morningstar, nos Estados Unidos, e eram artistas. E ali surgiu uma adoração muito livre, muito solta, espontânea total. E as pessoas dançavam, e as pessoas pulavam. E aí, como eram muitos artistas, então tinha os caras que tocavam, e aí tinha violino, e tinha aquela loucura piano, e tinha tudo que você imaginar. E tinha os caras que pintavam, e tinha quem dançava, e tinha pano, e tinha aquilo, sabe, aquela manifestação artística que tinha a ver com a cultura deles. Sim. Aí, um dia alguém filmou isso. E aí copiaram. E eu tinha esse vídeo, era lindo ver. Mas fala, olha que legal, tem um cara pintando ali no canto. Sim. A gente pode fazer isso aqui também. Sim, é maneiro. É legal. E aí, pô, que legal, e tem uma pessoa com um pano. E daqui a pouco as pessoas começaram a tirar isso de contexto, começaram a trazer como se fosse, poxa, isso é muito legal, mas se nós fizermos isso também não aqui... Não dá pra jogar e fazer. Vão jogar tudo dentro da panela e fazer a mesma comida, porque vai faltar tempero. Muito bom. Vai faltar tempero. Vão jogar tudo aqui e... Não vai funcionar assim. Precisa realmente ser uma coisa
do Espírito. É porque você bota o Espírito Santo numa caixinha, ele é assim, acabou, e é assim essa fórmula, toma. E Você assim não deixa como fluir as isso, coisas. Eu acho que a gente fica brigando numa pequenez. Nós estamos com um campo de visão muito curto. Por exemplo, ontem eu estava comentando com um amigo, na época do louvor das comunidades, quem mandava era o piano, por causa do DX7. Meu Deus, ele fazia piano. Não precisava de saxofonista, o cara tocava saxofone aqui no piano. Agora não, agora nós estamos na ditadura da guitarra. Você vai assistir um culto, se o pianista faltar, o tecladista faltar, ninguém vai perceber. É verdade. Nós estamos na ditadura da guitarra por causa do worship muito redondo. Então, para onde foram todos os instrumentos de sopro, de percussão, toda. Então, assim, isso tem a ver com a identidade de cada lugar, né? Eu acho que tem um lado maravilhoso do worship que todo mundo sabe cantar em qualquer lugar que vai. Eu viajo, muitas vezes a trabalho, mas qualquer lugar que eu vou procurar uma igreja no domingo. A gente tem essa tendência. Às vezes a viagem é muito corrida, pode ser que não, mas se a gente tiver com mais tempo, nós vamos, né? E aí você chega lá, eles estão cantando, sei lá, né? Aquela mesma delícia. Gente, é um momento que é brincadeira, esse momento de adoração. Sim. É um momento assim surreal, sem dúvida nenhuma. O nosso espírito, ele passa da nossa alma. E não é só um toque na alma. Ele entra no nosso espírito. É um momento que é um momento muito espiritual, muito, muito poderoso. Mas a gente pensando em funcionamento da igreja, da comunidade, vou chamar de comunidade para a gente não embolar, de cada comunidade, a gente pode ampliar muito para a gente ter mais pessoas envolvidas no mesmo mover. Mas a gente tem que abrir oportunidade para as pessoas poderem dar. Sim. E botar para fora o seu talento e ser usado por Deus, ter a alegria de ver a sua vida sendo usada para o Senhor. E até se permitir, ao invés de observar o que está acontecendo, se permitir ser canal assim, de dentro para fora. Exato. E não de fora para dentro. Porque assim como eu dei esse exemplo do Morningstar, né? Assim como com eles surgiu de forma tão espontânea, orgânica e natural, que, né, o resultado foi que outras pessoas replicaram isso, acho que a gente tem que também se permitir. Sim. Cara, qual é a nossa realidade, qual é a nossa cultura, o que nós estamos fazendo juntos. Esse tempo agora com a gente. O que nós temos aqui, né? Eu vou até fazer um paralelo aqui com a arte, me desculpa, mas, por exemplo, quando os impressionistas estavam no auge, eles devem ter pensado, irmão, nunca mais vai surgir mais nada, porque, olha bem, nós já passamos pela arte clássica ali, nós já desconstruímos a arte, ficamos só com a cor, e aí tem mais nada, mas sempre tem alguma coisa. Sim, isso. Deus, qual é o Deus próximo criativo. passo? Isso Deus aí. é criativo, né? Essa coisa, para onde vamos agora, né? Qual vai ser a minha maneira de me dar, o que vai ter de adoração para a gente agora, né? Tipo assim, como adorar o Senhor, como dar minha vida em adoração a Ele de outra maneira, como ser útil de outras formas, porque se fica muito fechado, a gente não tem oportunidade, poucas pessoas vão ter oportunidade. Por isso essas brigas políticas, essas criancices que a gente vê no meio cristão, que eu acho que tem em qualquer meio. Eu acho que qualquer meio. É que a gente fala do nosso. É igual briga em casa, assim, com nossa família italiana louca lá. A gente parece que a coisa é só a gente. Mas não, toda família tem seus problemas, tem seus tapetes de jogar coisa debaixo do tapete, tem suas... Não é? Sim, todas as famílias têm coisas terríveis. Uhum. E a nossa humanidade. É que o problema é que a pessoa chega ali com a expectativa que todo mundo já alcançou. Ele não sabe que nós estamos ainda correndo para o alvo. Tem gente que está começando a corrida, tem gente que está há muito tempo já correndo, mas não aprendeu como é que corre. E tem gente que já está mais adiantado e já olha para aquilo ali, tipo, caramba. Esse tempo todo de evangelho, a gente passou por muitos lugares, por muitas situações. Uma coisa que eu vi em todos os lugares, muitos irmãos que amavam o Senhor e comprometidos com o Senhor. Não tem essa coisa. Eu fico
a Ana também, a gente fica chateado quando a gente vê as pessoas falando da igreja, isso é errado, e não sei o quê, que isso não sei o quê, que não sei o que lá, porque a experiência que eu tive foi de relações de amor, de amizade, pessoas maravilhosas, irmãos que sempre farão parte da minha vida, mesmo que a gente não esteja reunindo junto, mas que, cara, eu olho assim e falo, meu Deus, como tem irmão maravilhoso, como tem pessoas maravilhosas, né? Pessoas doces. Então, a gente não... É o que eu falo, vamos focar onde? Eu vou olhar para frente. É muito bom. Eu não vou ficar pegando, porque o irmão não sei o que, ela não sei o que. Não, isso é realmente, a gente precisa tirar as fraldas Sim. e ter um pouco de maturidade para lidar com essas questões. E normalmente as coisas são cíclicas, né? Na arte, cultura, Sim. realmente. E tem um lance que eu amo, que é o lance do ciclo de 20 anos, né? Fala que a cada 20 anos as coisas vão se repetindo. Você consegue, ainda que, não sei, com um chute, assim, consegue imaginar, de repente, para onde a gente está indo com relação à arte dentro da igreja, alguma coisa Eu assim? acho que a gente está engatinhando, mas eu acho que precisa ter uma mudança na visão da igreja, do que é a igreja. Porque a igreja fica resumida à celebração. Entendeu? Eu acho que é aquela... também um entendimento de que a gente recebeu, ao longo da história da igreja, uma coisa que tem a ver muito com a maneira que a igreja católica funciona, de ter um líder só e um ministério só. Que é o clero e o leigo. E o problema não é essa separação, é que o clero, o cara, se ele é o único, ele vai ter que fazer tudo. Ele vai ter que ser bom em tudo. E são 5 ministérios básicos: apóstolo, profeta, evangelista, mestres, né? Doutores. Apóstolos, pastores. Então, os 5 ministérios, eles vão se manifestar de várias maneiras. Beleza. Só que não são só os 5. Então, a gente é aquele entendimento de que tem muito... A gente pega lá, meu Deus, tem muito mais serviço. A Bíblia vem relatando várias outras situações, várias outras pessoas, muitos outros serviços, e aí fica aquela coisa muito pequena, né? O ruim foi porque demonizaram tanto a arte dentro da igreja que aí largaram a arte de mão. E aí o mundo pegou e fez o que fez, né? A gente foi por caminhos e ficou, muito loucos. E ele está perdido, e as pessoas estão perdidas. É isso que agora eu tô a gente tem que... Eu até vejo a igreja tentando voltar, né? O lance da galeria do Sique Bartão. Um dia que eu descobri que é uma galeria cristã, eu fiquei felicíssima. Eu falei, gente, eu preciso... Gente, agora que cidade que é? Que eu acho que é Cuiabá, não lembro. Oi? Cuiabá, né? Obrigado, e eu Romeu. eu preciso ir lá conhecer, porque eu achei tão legal a iniciativa. Sim. Eu não acredito que uma arte precisa ser... Sacra. Precisa ser sacra. Não, mas ela precisa expressar beleza. Né? Porque se ela está expressando beleza, ela está expressando uma parte de Deus. Eu já estou olhando para aquilo com aquela surpresa boa, com a contemplação. Assim, pode expressar a nossa humanidade, mas tem que expressar a nossa humanidade de uma maneira doce. Muito bom. De uma maneira de quem nós somos, de respeito, de carinho, de amizade, de não ser invasivo, não entender que o outro ele precisa ser alcançado e não empurrado para fora, entendeu? Então eu acho assim, a igreja como instituição, ela ainda vai abrir, ainda tem muito para abrir os olhos em relação a isso. Eu não sei qual vai ser o próximo mover, assim, o que vai acontecer, mas todos aqui foram maravilhosos até aqui, mas eu acho que a arte pode ter um papel maior. A gente podia instituir agora, assim, gente, em vez de parede preta, tá? Agora é arte. Vamos pegar a moda, galera. Vamos começar a fazer arte. Não estou falando só de pintura, né? Mas de toda expressão. A galera, há uns anos, engraçado, né? Nem por quê a gente começou a usar a parede branca na Lume, né? Mas foi só por brincadeira, assim, né? Porque era tudo claro, eu acho, né? Aí o pessoal brincava, Theo, como é que você está sentindo agora inaugurando as igrejas de parede branca no Brasil? Mas né? Nos Estados Unidos tem um cara que eu adoro, que é o Irving McManus, né? Da Mosaic. E interessante que lá tem um lance de... Teve aqui em Niterói, né? Isso aí.
lá eles botam criatividade, tá no estatuto da igreja. Que legal. Porque Deus é criativo, então nós somos criativos, Leia eles o livro estimulam. dele, como é que é? Alma Artesã. Alma Artesã, Sim. que Maravilhoso, livro maravilhoso. Agora, eu acho engraçado também, Theo, sabe? Quando a gente, falando em modelo, quando a gente escurece tudo e joga muita luz no palco, a gente tá fazendo mal para os artistas. Porque eles já querem isso mesmo. Uhum. Eu participei de uma igreja e participei bastante tempo e era muito diferente, né? E lá os músicos ficavam no fundo, Caramba. no fundo, Uhum. e no mesmo nível no chão. Então, quando eu cheguei, eu achei maneiríssimo, Muito legal. maneiríssimo. Então eu acho assim que é uma questão até de maturidade, tá? Por exemplo, o músico tocou muito aquele dia, você fala pro cara pessoalmente, caraca, Arrebentou, você hein? tocou uma coisa linda, você fez um solo lindo ali, beleza, saudável. Agora ficar no púlpito falando, pô, irmão, toca muito, não sei o quê, nós não estamos abençoando ele, a gente está aumentando o ego dele, que já é o problema de todo artista. Eu acho que a gente precisa achar um ponto, assim, não é o palco ou não o palco, mas é a maneira que as coisas, a maneira que acontece a celebração, ela tem que ter mais foco. Seria mais fácil se a gente focasse mais, a gente precisa estar ali focado mais em Deus. Eu já tive situação de ter que fechar o olho para não ver porque eu me perco, eu me irrita algumas coisas me fazem eu me perder, tipo assim, Uhum. pô, a pessoa fazendo coisa que não tem muito a ver, você fica ali, cara, pô, tipo, né? Então tem hora que você tem que, Uhum. Uma época a galera do Casa de Davi, né? Porque sim, foi um boom, né, também. E aí chegaram ao ponto de, cara, agora a gente vai tocar de costas para as pessoas não ficarem olhando pra gente. Então a gente pensa, tá todo mundo virado pra lá? Então nós vamos virar pra lá junto. Tipo assim, né? Todo mundo virado na mesma direção. eu acho assim, isso não é um grande problema. Sim, Isso que eu tô falando é até uma coisa boba. Mas eu acho assim, entendendo que com quem a gente está lidando e me colocando nesse lugar de artista ali, eu acho que a gente precisa ter tem que ter um cuidado com os artistas para não evidenciar tanto. Uhum. Tem gente que tem essa maturidade. Tem artista que tem essa maturidade, né? Que toca. Mas tem gente que é do lado, né? Que tá assistindo que não tem. Eles mesmos endeusam, né? Sim, As pessoas vão parar pra. Ai, mosquitinho. Vão parar pra tirar foto com a pessoa, ou sei lá, pedir um autógrafo. Eu já vi gente. Isso é muito louco. Muito louco. É muito louco, mas assim, tudo bem, as pessoas, olha bem, ele é um artista, ele é famoso, eu vou pegar um autógrafo com ele. É bem essa coisa por aí, né? Tipo assim, aonde que você está colocando ele? Você botou ele em cima de um pedestal, né? Tudo bem, o cara tá ali, não é problema. O problema é que isso veio crescendo com essa coisa do vamos escurecer, jogar luz aqui. Não tem nada contra isso, de ser preto ou não ser preto. Mas eu acho que a gente tem que expandir, abrir, ao invés de fechar. Muito bom. A gente não pode caminhar para um cara. É igual quando você tem um irmão que é um grande pregador e as pessoas vão ligar e falar assim, o fulano vai pregar hoje? Nossa, eu ia falar isso. Lembrando, vamos falar de graça. Aí tava suspeita de chamar fulano, ciclano, não sei o quê. Aí tinham pessoas perguntando, não, então fulano não vai, então também não vou. Porque aí isso eu fiquei, gente, tanto que gente legal aí foi, fica um né? exagerado, fica um exagero. E perdeu porque tinha tanta gente bacana que foi, aí deixou de ouvir porque Mas o fulano porque não foi ainda mais. a igreja ainda é só aquilo que chama atenção, né? Entendeu? O foco está só naquilo. Então, quando a gente conseguir ampliar um pouquinho e dar mais importância a tudo, e dar a mesma importância, a tendência pode ser outra. Né? Mas eu não sei de nada. Eu tenho opiniões. E minhas opiniões muitas vezes estão completamente erradas. Adoro você. Eu sempre falo eu sou uma pessoa que às vezes eu falo assim, eu não vou mais fazer, eu vou lá assim, eu jamais moraria em apartamento, moro no apartamento. Eu nunca vou entrar numa academia, tenho horror de academia. Gente, eu amo academia hoje. Então, assim, eu fico muito com medo das minhas opiniões, que as minhas certezas são muito mutáveis. Mas eu tenho a impressão que a gente precisa
caminhar como igreja de abrir mais ministérios. E aí a arte pode Muito legal. ser Porque interessante. também é legal deixar claro que quando a gente fala de arte, de artista, a gente não tá falando de estrelas e celebridade, porque hoje em dia misturou muito, né? Quando a gente fala, um artista. Um artista é quem faz arte, não é uma celebridade, não é uma estrela, né? Por isso que eu falo, as pessoas têm, o artista às vezes tem preconceito com artesão, entendeu? É muito engraçado. E qual é a diferença? Verdade. Os dois estão criando. Isso aí. Porque um é isso. Peraí, quem falou isso? Quem falou isso? É muito louco isso. Porque a arte que o cara faz é assim, ou assado. E o resto? Então, assim, é muito... Eu acho que a gente precisa perceber melhor essa maneira de lidar com isso. E tem uma pergunta, você vai saber me responder. Quem é o Banks? Tô brincando, não precisa responder. Não sabe o Banks? Não sabe Banks? Não? Poxa. Banks, o pintor? O artista, o de rua. Porque ninguém sabe quem é. Eu falei, não, eu tô brincando aqui. Que rasga dinheiro. Não, sim. Que o grande conhecedor vai saber me dizer. Não, e ele é muito louco, né? Porque ele tem todo um... Como é que é? As pessoas sabem que ele passou por ali. Isso, Mas, por exemplo, assim, ele fala muito contra o lance do dinheiro, do capitalismo. E aí a gente foi... querer ver a exposição dele, a gente não... Era caríssimo. Era caríssimo. Eu e ele era uma fortuna. Eu falei, gente, mas eu achei meio controverso, mas enfim, né? E Alexandre, tem uma coisa que... Não sei se eu te avisei, mas esse microfone, ele tem um poder. Chega um momento na nossa conversa que esse microfone, ele atinge um... É tipo no videogame, quando você vai enchendo a magia, né? Quando tá no full, aí você pode soltar a magia, sabe? O especial. Sim. Então, aí eu quero que você imagine que nesse momento que você disser nesse microfone, todo mundo vai poder ouvir. Todas as pessoas de todos os lugares, em todas as épocas, de todas as eras, de passado, de presente, futuro, todo mundo vai poder ouvir o que você disser agora. Certo. Só que nada é perfeito. Sim. Você só pode dizer uma coisa. É uma palavra só ou eu posso falar uma coisa? Uma ideia, uma frase, pode desenvolver. O que eu acho mais importante é permanecer. Entendeu? Não é só a caminhada. É permanecer caminhando. Eu quero chegar lá na frente e poder olhar para trás e falar, cara, eu fiz o melhor que eu podia, mas eu ainda não acabei. Eu ainda não acabei meu trabalho. Eu já fiz bastante coisa. Talvez eu não seja o melhor, mas eu tento ser a minha melhor versão. Mas além do que eu sou, permanecer. Eu quero chegar lá na frente, não perder o foco. Acho que essa é a questão. Mas qual o segredo para não perder o foco e permanecer? É olhar a coisa certa. É saber para onde está indo, né? Porque se você olha para... Eu não quero virar uma estátua de sal, nem eu quero me afogar com Jesus perto de mim. Eu quero permanecer, ter o foco, olhar no lugar certo. Foi maravilhoso. Ok? Alexandre, obrigado, cara. Obrigado a vocês. Conversa maravilhosa. Eu adoro vocês. Eu amo vocês. Sua família é um presente pra gente. Obrigado. Meu Deus. Obrigado por essa conversa, obrigado por Passou abrir rápido, o coração. né? Muito. Deus é bom. Tá feliz? Tô muito feliz. Ela gosta. Falar de arte. Adoro. Eu gosto de escutar, né? Então, Sim. Não entendo muito. Então, quando tem alguém... Não, quem não entende muito, vocês entendem pra caramba. Vão juntar dinheiro pra ir pra Europa com o Alexandre. Então, isso. Vai pagar ser nossa meta. Pra Milão. Tá. Por favor. Andar por tudo. Não, eu quero ir nesses lugarzinhos aí, ó, que ninguém vai. Isso aí. Isso aí. Obrigado você também que acompanha a gente até aqui. Tenho certeza que foi um papo incrível pra você. Aí se foi bom pra você, já sabe o que você faz, né? Você não trava em você, você bota isso adiante. Então você manda isso pra alguém. Se você ainda não se inscreveu no canal, tá dando mole, já se inscreve, ativa a notificação, clica lá no sininho, deixa um like nesse vídeo, comenta aqui quem mais você quer ver aqui sentado nessa mesa conversando com a gente, porque você tá vendo que é só papo de alto nível, né? Deus é bom. E se você é músico, já sabe. Tem um lugar certo, a pessoa certa para te ajudar a comprar seu instrumento musical, que é o Focato. Focato Instrumentos Musicais, aquele instrumento dos seus sonhos, guitarra dos seus sonhos, violão, aquele de artista top. Aí é de estrela mesmo, de celebridade, aquele instrumento de celebridade. Você pode ter conversando com o Focato, procura, com certeza vai achar um instrumento que você sonha.
com procedência, direitinho, de uma forma que você consegue adquirir e ser feliz nessa vida, não é isso? É isso aí, gente. Obrigada, beijo, até o próximo. Obrigadão, gente. Obrigado Muito você, bom. Alexandre. Obrigado, valeu. Deus é bom. Até mais.